Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês gostaram bastante daquele vídeo que eu fiz aqui no canal sobre recurso de multa do bafômetro, eu resolvi fazer então este vídeo explicando passo a passo para você fazer um recurso aí da sua casa, mesmo que você não trabalhe com defesas administrativas de recursos de multa, sobre multa de ultrapassagem. Quero explicar bastante coisas aqui para vocês, bem pontuais, que muita gente tem dúvida. Como eu vivencio muito isso, eu resolvi fazer esse vídeo para poder explicar para vocês de uma vez por todas como que funciona a questão de valores, a questão do processo administrativo, como que funciona a parte de imposição da penalidade e tudo mais. Então você vai aprender aqui, além do que, né, fazer o recurso. Você vai aprender tudo isso aqui neste vídeo de hoje. Tá? Então, como eu fiz no outro vídeo, eu vou fazer nesse daqui também, compartilhamento de tela, tá? Então, eu já vou colocar aqui para compartilhar a tela com vocês. Deixa eu colocar aqui. Então, nós vamos agora falar sobre o recurso de multa de ultrapassagem. A previsão dele é o artigo 203, inciso 5º do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o objetivo desse vídeo nada mais é do que te ajudar a recorrer da sua multa de ultrapassagem, tá? Então, aqui tá um mini currículo meu, para quem não me conhece, tá bom? Eu sou professora, né? Sou advogada, já atuo há pelo menos 7 anos em favor dos motoristas, também atuo em favor de empresas, tá bom? Também sou membro da Comissão de Direito de Trânsito, de Empreendedorismo Jurídico, da subseção de Botucatu, São Paulo, uma cidadezinha no interior de São Paulo. Também tenho muitos conteúdos, né, publicados, tenho artigos, vídeos, além de produtos digitais. Bom, então aqui está o meu mini currículo. Eu não vou ficar muito tempo aqui, né? Porque não é esse o propósito do nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Previsão legal da multa de ultrapassagem. Como eu falei lá no comecinho, artigo 203, inciso 5º do Código de Trânsito Brasileiro. Coloquei aqui na tela para vocês, então, o que fala este artigo 203? Ultrapassar pela contramão outro veículo. Daí ele tem outros incisos, tá? Mas eu destaquei aqui o inciso 5º, que é o que fala da ultrapassagem. Então, onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Coloquei na foto de fundo, acho que vocês conseguem visualizar a faixa dupla contínua amarela. Então, o que é esta infração? Ela é uma infração gravíssima e ela tem uma penalidade de multa 5 vezes, tá? E o parágrafo único, ele fala que aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período de até 12 meses. Então, o que quer dizer isso? Bom, esta infração, ela é uma infração que ela é gravíssima, ou seja, ela custa R$ 293,47, tá? E aí, quando a gente tem aqui, ó, essa questão de 5 vezes, conforme eu destaquei para você, eu até coloquei o artigo 258. Por quê? Porque ele fala da infração, né, da classificação das infrações, então a gravidade delas. Então a gente tem aqui, ó, que a multa de ultrapassagem ela é gravíssima. Então ela está no inciso 1 do artigo 258. Ela custa R$ 293,47. E aí, o que é essa parte aqui, ó? Penalidade, multa de 5 vezes. As pessoas, elas têm muitas dúvidas com relação a este valor, né? 5 vezes que está entre parênteses. Elas acham que os pontos delas vão multiplicar por 5. Então, a gente vai ter uma penalidade de 7 pontos, né? Que é a infração gravíssima, multiplicado por 5. As pessoas acham que é isso, mas na realidade não é assim que funciona. O que multiplica é o valor da multa,
Por isso que essa multa ela custa quase R$ 1.500, porque conforme eu coloquei aqui, ó, no parágrafo 2º do artigo 258, ele fala que, quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto nesse código. Então, a gente tem aqui, ó, infração gravíssima, penalidade multa de 5 vezes. 5 vezes, então, nada mais é do que o fator multiplicador. O fator multiplicador do valor da multa. Então, a gente vai ter esse valor multiplicado por 5, que dá 1.400 e uns quebradinhos, quase R$ 1.500. Então, entendam, a multa de ultrapassagem, ela não gera suspensão da CNH, tá? Porque ela não é uma infração autossuspensiva. Vou colocar aqui o cardzinho para vocês do que é uma infração autossuspensiva. Neste caso, a multa de ultrapassagem, ela apenas tem o seu valor multiplicado por 5 por conta do fator multiplicador previsto no artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, pela minha prática aqui, né, pela minha experiência, eu vejo, né, que muita gente tem dúvida com relação a isso. Então, esse vídeo aqui já quis fazer logo no comecinho, falando dessa parte do fator multiplicador, para que não fiquem mais dúvidas com relação ao valor desta multa e não a consequência de suspensão ou qualquer coisa assim. Como eu falei, ela não gera suspensão, porque o que multiplica é o valor para pagamento e não os pontos, tá? A gente tem algumas outras multas que tem a incidência do fator multiplicador, tá? Mas eu não vou falar agora porque a gente está falando de multa de ultrapassagem, tá? Mas existem outras que tem multiplicado por 2, por 5, né? Por N vezes, aqui até 60 vezes a gente tem a incidência de fator multiplicador. Então vamos lá. Quais são os requisitos do auto de infração? Então, de repente, você levou uma multa de ultrapassagem, você está querendo recorrer, eu vou te dar aqui aonde você tem que procurar os requisitos do seu auto de infração para ver se ele está preenchido da maneira correta. Então, a gente verifica o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, essas duas resoluções do CONTRAN, mais especificamente com relação a recurso, tá? Então, a resolução 299/619, ela traz o processo administrativo para recorrer da penalidade. Vou falar delas daqui a pouquinho. Aí você verifica os requisitos do auto de infração na portaria 59 do Denatran. Vou deixar no link deste vídeo, onde você acessa a portaria 59 do Denatran. Além disso, você tem que verificar a ficha correspondente no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tá? Então, basicamente, é essa a legislação que você precisa conhecer para fazer um recurso de multa. Então, percebe que não é tão fácil assim como as pessoas imaginam, né? Que é só fazer um recursinho lá e tudo mais que vai dar certo. Não, porque recurso de multa precisa ser feito com base em questões legais, tá? Precisa ser feito. Eu vou até parar de compartilhar a tela aqui, só para falar isso para vocês, porque recurso de multa, como eu falei, ele precisa ser técnico, ele precisa ser baseado em questões que você precisa embasar com base na legislação. Você precisa colocar no seu recurso questões de violação à lei ou violação aos requisitos do auto de infração. Não adianta você falar, de repente, que tinha um veículo muito lento na sua frente, que daí você fez a ultrapassagem. Tudo isso não é argumento capaz de fazer um recurso ser deferido, tá? Não adianta você falar que não era você, que você não estava dirigindo naquele momento. É necessário haver provas, né, de tudo isso. É evidente que, de repente, porventura, o seu veículo pode ter sido clonado, mas não é esse o foco aqui deste vídeo de hoje, tá? Eu só queria falar para vocês que para anular uma multa, você precisa ter conhecimento de requisitos técnicos, requisitos formais que porventura não foram observados ali quando da lavratura do seu auto de infração, tá? Então, muita atenção, que eu vou explicar tudo para você aqui nesse vídeo. Continuando aqui, então. Requisitos do auto de infração, tá aqui
que você precisa saber. Eu coloquei aqui, não está passando. Agora foi. Eu coloquei aqui para vocês um auto de infração recente, tá? Se você verificar a data aqui, ó, do dia 10 de outubro de 2020, de um cliente meu que me procurou, e eu estou usando dele como exemplo. Lógico, eu escondi aqui os dados dele para preservar a identidade do cliente, mas está aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o artigo 280. Ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará. Então, a gente tem a tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, caracteres da placa de identificação do veículo, marca, espécie e outros elementos, o prontuário do condutor, identificação do órgão ou entidade autoridade de trânsito, assinatura do infrator sempre que possível. Este auto de infração aqui, ele tem todos esses elementos do artigo 280. É sempre legal você colocar o seu auto de infração ou estar com ele em mãos e fazer a leitura do artigo 280, para você fazer tipo um checklist mesmo, para ver se todos os requisitos estão. Então, a gente tem tipificação? A gente tem, tá aqui, ó. Deixa eu colocar, ó, tipificação da infração, artigo 203, tá? Aí, local, data e hora, tá aqui, ó. Cadê? Tô enxergando. Aqui, ó, local, data e hora, tá tudo aqui. Então, você vai fazendo como se fosse um checklist. Uma coisa importante aqui, que eu queria destacar para vocês, é com relação a autuação em flagrante. Esta é uma multa que ela não precisa de abordagem. Você vai ver daqui a pouquinho na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito que eu coloquei na outra tela. Então, ela não precisa de abordagem. É possível apenas que o policial ele constate a infração, né? Ele veja ali e ele lavre o auto de infração. Aí tem muita gente que fala, mas na minha notificação não veio foto. Gente, não precisa ter foto do cometimento da infração, tá? Nesse caso de ultrapassagem. Em outros casos, como excesso de velocidade e outras multas, precisa de foto, mas no caso da ultrapassagem em faixa contínua, não precisa de foto, tá? Então, o auto de infração, ele pode vir assim mesmo. Nesse caso, o condutor ele foi abordado, mas eu quero que vocês entendam que é possível haver esta infração mesmo sem abordagem. E aqui eu coloquei o que fala a portaria número 59, que o link vai estar na descrição desse vídeo para você. Então, ela fala dos campos de informações que deverão constar no auto de infração, tá? Para que haja uma uniformização em todo o território nacional. Por quê? Porque a gente tem vários órgãos dentro do Brasil, né? Nós temos órgãos federais, nós temos órgãos estaduais, nós temos órgãos municipais. Então, todos esses órgãos, eles precisam seguir um padrão na hora de preencher o auto de infração. E é isso que essa portaria número 59, ela faz, tá? E aqui eu trouxe para vocês a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O que faz essas fichas, né, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito? Ela traz tudo que precisa ser observado no momento que há uma autuação, né? Então, o que ele faz? Ele tem aqui a tipificação resumida, previsão legal, ele tem tudo, ó, infração gravíssima, multa, medida administrativa não precisa. Olha aqui que parte interessante, ó. Ela é possível sem abordagem. E aí ela tem aqui, ó, quando o agente, né, de trânsito ou autoridade de trânsito, ele deve autuar. Ele tem aqui um campo quando ele não deve autuar. E ela tem também as definições e procedimentos, como que deve ser feita, além do que o preenchimento do campo observações. Então, também é importante você ter em mãos aqui esta ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito na hora que você for verificar todos os requisitos do seu auto de infração, para ver se não recaiu aqui nessa questão de não autuar, né, nesse campo de não autuar e tudo mais. Então, tenha em mãos sempre essa ficha do manual. Bom,
que eu coloquei aqui para vocês? Há aqui nessa foto o cometimento de uma infração. Este veículo está ultrapassando o outro em faixa contínua amarela, tá? Então ele fez uma ultrapassagem. O que vai acontecer? O policial, ele vai lavrar um auto de infração. Por quê? Auto de infração, ele é um ato administrativo vinculado, ou seja, o policial ele não tem opção, ele tem que agir desta forma, ele tem que lavrar um auto de infração. Por quê? Ele sendo um agente administrativo, ele está vinculado, por isso que chama ato administrativo vinculado, ele está vinculado ao que prevê a legislação. Então, o artigo 280, que a gente leu lá atrás, ele fala, havendo infração de trânsito, lavrar-se-á auto de infração. E aí, uma coisa que as pessoas confundem bastante, que eu quis colocar aqui para vocês. O auto de infração, ele goza de presunção relativa de legalidade e veracidade. Gente, presta atenção. Não é o policial que tem fé pública. Não existe isso. Quem tem fé pública é cartório. Tá? O policial, por ele ter competência para lavrar um auto de infração, é o ato que ele realiza que tem presunção relativa de legalidade e veracidade, tá? Então, é o ato do policial e não a pessoa do policial que tem fé pública, como as pessoas costumam dizer que tá errado. Tá errado, só cartório tem fé pública. O policial, ele tem competência para lavrar um ato administrativo que goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, tá? Isso para qualquer tipo de infração. E por que eu coloquei aqui, ó, a palavra relativa? Relativa, por quê? Porque admite prova em sentido contrário, tá? Porque o auto de infração, ele comunica uma suposta infração de trânsito. E aí você tem, né, pela lei, pela Constituição Federal e tudo mais, você tem assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa. Você pode exercer o seu direito de defesa, tá? E como que você faz isso? Você faz isso por meio das notificações, tá? E aí tá lá na resolução 299 e 619 do CONTRAN, tá? Então, basicamente, esse é o caminho da lavratura de um auto de infração, tá? Existem alguns requisitos um pouquinho mais técnicos, algumas outras etapas que eu não coloquei aqui para vocês, mas basicamente é isso. Ocorre a infração, é lavrado um auto de infração, tá? Aí ele comunica uma suposta infração de trânsito, você vai ser notificado disso para poder exercer o contraditório e a ampla defesa, tá? E aí aqui eu coloquei para vocês como que funcionam as notificações. Então, a primeira notificação que você recebe, se você não for abordado ali, né, na hora, é a notificação da autuação. Notificação da autuação, ela dá ciência ao proprietário que foi cometida uma infração de trânsito com aquele veículo. E aí ele tem a possibilidade de apresentar defesa prévia ou indicar o condutor responsável pelo cometimento da infração. Então, ele indica o condutor e faz a defesa prévia. Uma questão interessante, vou deixar um card aqui para vocês também, que a notificação da autuação, ela deve ser expedida em 30 dias, tá? Ela não deve chegar na sua casa em 30 dias, ela deve ser expedida no prazo de 30 dias. Então, confere aqui depois o cardzinho que eu vou deixar para vocês com relação a essa questão da notificação que deve ser expedida no prazo de 30 dias. Bom, se você apresentar ou não defesa, independente de qualquer coisa, você vai ter que receber a notificação da penalidade. Ao menos que a sua defesa, né, a sua defesa prévia, ela for deferida. Daí você só vai receber uma notificação comunicando o deferimento da sua defesa da autuação. Caso contrário, haverá expedição da notificação de penalidade. A notificação de penalidade, ela normalmente é o boleto para pagamento. Já vem o boleto para pagar a multa. E se você tiver apresentado defesa prévia e ela for indeferida, nessa notificação também vai ter que trazer a informação de que a defesa foi indeferida e que haverá, então, imposição de penalidade.
E essa notificação, ela possibilita a você a apresentação de recurso para a JARI ou JARI, tá? Depois, apresentado o recurso para a JARI, você tem que receber a notificação do julgamento, né, do recurso apresentado à JARI. E aí, essa notificação, ela também vai te dar a oportunidade de apresentar recurso em segunda instância, tá? Tem a previsão aqui no artigo 16, 15 e 16 da resolução 619 do CONTRAN. Vale frisar aqui para vocês que se você não apresentar recurso para a JARI, você não vai ter a possibilidade de apresentar recurso para o CETRAN, tá? Então, resumidamente, esse é o processo das notificações, tá? Para aplicação de penalidade de multa. E aí eu trouxe aqui para vocês, então, como que a gente elabora uma defesa, como que a gente recorre da multa por ultrapassagem. Bom, então, você tem que ver se está tudo correto, né? Se no seu auto de infração está tudo certinho e tudo mais. E aí, o que você faz? Primeiro de tudo, você tem que endereçar o seu recurso para o órgão autuador, né? Para aquele órgão que te multou, que lavrou o auto de infração. Tá? Pode ser, então, o DR, o DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, órgãos municipais, enfim, existem diversos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito que podem lavrar esse tipo de auto de infração. Então, você precisa ver quem te multou e você endereça o seu recurso para este órgão. Depois você qualifica as partes, né, e tudo mais. Eu vou trazer daqui a pouquinho um esboço para vocês verem como que fica essa parte do recurso. Então, você qualifica as partes, depois você descreve os fatos de forma bem sucinta e objetiva, tá? Porque, como eu falei, não adianta contar histórias. O fato é que houve uma suposta infração ao artigo 203, inciso 5 do CTB. Ponto final. E aí, você vai para as razões de mérito. Você vai verificar se no seu auto de infração tá tudo certinho, se não houve descumprimento daqueles artigos, né, tanto do artigo 280, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ou da portaria 59 do Denatran. Você vai verificar se está tudo certinho no seu auto de infração e essas serão, então, as razões de mérito do seu recurso. E aí nós temos as etapas para recorrer. Então, primeiro você apresenta uma defesa prévia ou uma defesa da autuação. Se ela for indeferida, você tem a oportunidade de apresentar um recurso para a JARI e depois um recurso para o CETRAN. Importante falar aqui, ó, que na defesa prévia, você tem a oportunidade de impugnar o julgamento da consistência do auto de infração, ou seja, se o auto de infração foi preenchido da maneira correta, se houve um cumprimento de medidas administrativas e tudo mais. Então, é nesse momento que você faz essa impugnação. Vou deixar um cardzinho aqui também para vocês com relação a isso, tá? Então, eu costumo dizer, até por isso que eu coloquei essa imagem aqui, que você precisa ter um radar, você precisa ter um alvo para tentar buscar erros e inconsistências do auto de infração. Não adianta você falar, tentar justificar o cometimento da infração, como eu falei para vocês, não adianta, tá? A gente só tem anulação de recurso de multa com base em questões técnicas, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, então, o mesmo auto de infração. E aqui, como que você faz? Então, você muda aqui, ó, você endereça para o órgão que multou, né? No caso, essa multa ela é do DR, do Estado de São Paulo, então você muda. Aí, às vezes, você vai precisar mudar a nomenclatura aqui. Aí, você vai mudar o número do auto de infração. Aí, aqui você faz a sua qualificação, né? Ou a qualificação de quem você está representando. Aí você vai falar as razões, né? Então, houve uma suposta infração ao artigo 203 e tudo mais. Aí aqui eu deixei esse espaço porque
Cada caso é um caso, né? Não adianta eu fazer um modelo aqui para vocês, porque muitas vezes não pode ser usado no seu caso. Então, nesse espaço que eu deixei aqui, você vai escrever as suas razões, as inconsistências e irregularidades que você viu no seu auto de infração. Então, você escreve aqui, tá? Nesse pedaço. Aí, depois, o que você vai pedir? Você vai pedir que haja a aplicação do efeito suspensivo na sua penalidade, com base nos artigos, né? 284, eu não coloquei aqui, 284 e 285. Já anota aí também, ó, 284, tá? É o outro artigo que causa aqui o efeito suspensivo. E aí você não pode esquecer de fazer os pedidos. E lógico, colocar o dia, mês e o ano e assinar. Tá? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura de um recurso de multa, tá? E aí, com base em tudo que eu falei aqui até agora, você vai fazer a sua defesa, analisando requisitos técnicos e formais, que é onde você vai colocar aqui no seu recurso. Mas perceba que é um recurso curto, tá? Não adianta você ficar escrevendo bastante coisa. Quando você verificar alguma inconsistência, alguma irregularidade no seu auto de infração, você deixa em destaque, você grifa, né, com textos em vermelho, em amarelo, assim, de repente, para que o julgador, ele bata o olho naquele ponto que você achou importante, tá? Então, porque a gente sabe que existem muitos recursos, né, e tudo mais. Mas, basicamente, é isso. Com tudo que eu falei aqui para você, você analisando o artigo do Código de Trânsito, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que a ficha está aqui disponível para vocês, vocês vão conseguir elaborar um recurso bem feito, tá? E aí, eu coloquei aqui, se você quiser aprender mais, né, sobre o direito de trânsito, sobre recursos de multa de trânsito, eu tenho esses materiais para você que é iniciante, tá? Se você quer atuar na defesa de motoristas, você pode começar aqui com este curso online básico ou com o meu programa de monitoria 1, tá? Que daqui a pouquinho vai ser atualizado com as alterações do CTB, né, a 39ª alteração do CTB, trazida pela Lei 14.071 de 2020, tá? E aqui tem aonde você pode me encontrar. Vou deixar também na descrição desse vídeo todos esses links, para se você tiver alguma dúvida, você poder entrar em contato comigo, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque como eu percebo que as pessoas têm bastante dúvidas, né, com relação a recurso de multa, principalmente com relação à multa de ultrapassagem, que é uma multa muito cara, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar sanar todas as dúvidas. Se você tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, ou entre em contato comigo, ou por e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, fique à vontade, eu vou fazer de tudo para te responder e para esclarecer o máximo que eu puder das suas dúvidas. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!